Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Hoje vamos olhar para mais um boomerang de Donald Trump, depois de assumir querer sair da guerra. Menos de 24 horas depois veio dizer que afinal o Irão ainda vai ser bombardeado em força, e para isso contamos hoje então para essa análise com o Coronel Eduardo Caetano de Sousa. Na longa carreira no Exército passou pela representação em Bruxelas, também em missões em Florença e na Bósnia-Herzegovina, sempre acompanhadas de uma especialização em matérias energéticas, e vai ser um comentário acompanhado naturalmente pelo Manuel Pois Torres, o nosso comentador residente. Olá aos dois, sejam muito bem-vindos à Renascença. Senhor Coronel, começando precisamente pela atualidade, Donald Trump admitiu querer sair da guerra no Irão, agora veio garantir mais ataques, dizimar o Irão até à Idade da Pedra durante as próximas 2 ou 3 semanas. É um prazo para acreditar, depois disso o conflito vai terminar? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço esta oportunidade e um cumprimento muito especial para os ouvintes. Donald Trump trouxe-nos sempre grandes expectativas, incertezas, zigue-zagues, dúvidas naquilo que são as suas análises, naquilo que é a estratégia da guerra, que é o que estamos a falar. E isso também tem dificultado os comentadores. Por um lado, abre uma janela de oportunidade aos comentadores, porque eles podem dizer tudo o que querem e lhe apetece, e, portanto, sem grande medo de errar, porque dizem logo, se Donald Trump errar, nós também podemos errar, mas o que nós estamos aqui a fazer é procurar fazer uma análise rigorosa daquilo que é a situação internacional. Existe uma guerra e os Estados Unidos estão envolvidos nessa guerra, em conjunto com Israel e com o Irão. Era uma guerra que ia acontecer. Ela estava prevista a acontecer. Não sabíamos se era na semana anterior, há 15 dias, se era daqui a 1 ano, 2 anos. Ela estava pronta para acontecer. Inimigos eternos. O Irão desejou esta guerra. Desde 1979 o Irão desejou essa guerra. Uma guerra que ele foi construindo, alimentando em termos ideológicos, em termos políticos, em termos religiosos, toda a sua população, os seus 92 milhões de habitantes, a sua estratégia e o seu armamento. O armamento convencional, a tentativa do armamento nuclear, a sua geopolítica de influência no Médio Oriente, os seus aliados, ou próximos, ou mandatários, como que a gente agora quiser chamar, aos próprios países vizinhos, a tentativa de domínio regional, e, portanto, a guerra iria acontecer. Aconteceu no mandato de Trump. Podia ter acontecido noutro mandato de outro presidente qualquer. E ter sido Trump a começá-la, dá-lhe também alguma responsabilidade para ser Trump a terminá-la? Não, as guerras, não há na história guerras que não acabaram. Quer dizer, só talvez a guerra de Israel ao árabe. Essa ainda não se sabe se vai acabar ou não. Mas para ser Trump a dar o primeiro passo, era mais nesse agora, sentido a minha pergunta. Sim, é verdade. E a pergunta é boa. A guerra vai terminar. Os Estados Unidos sabem que vão ter que terminar a guerra, têm objetivos próprios e as guerras têm estratégias. As guerras têm end states, têm objetivos, têm a médio prazo, a curto prazo, e têm o end state, que é saber como é que ela vai terminar. E aqui, e fiz bem em fazer a pergunta, os Estados Unidos, pronto, vamos pessoalizar, o presidente Donald Trump definiu diferentes objetivos. Primeiro começou a dizer que era a mudança de regime, depois a outras linhas vermelhas era o armamento nuclear, depois eram os mísseis balísticos, depois era os proxies, depois passou para o Golfo, para o Estreito de Hormuz, e agora até já diz que se pode sair sem o Estreito de Hormuz. Ou seja, ele vagueou no seu pensamento geopolítico. Mas, no fundo, apesar de ele andar em zigue-zague e vaguear, a estratégia final é porque há aqui uma estratégia de guerra, porque a guerra envolve também Israel, e há a estratégia dos Estados Unidos. A estratégia final de Trump, na minha opinião, é sair rapidamente do conflito ou da guerra. Desta guerra com o Irão. Ele quer sair rapidamente. Depois podemos pensar se é as eleições antecipadas, se é a percentagem favorável da opinião pública que ele terá, tudo isso. Mas ele quer sair e por isso ele disse, e é consistente nesse aspecto. Estamos a falar em 2 ou 3 semanas. A guerra também não é uma guerra não é uma guerra milimétrica. Ele não vai dizer ao inimigo que daqui a semana e meia a gente vai sair na quarta-feira à tarde. Isso não acontece. Não acontece nas guerras. Mas tem sido consistente a dizer que está praticamente concluído. Eu julgo que sim. E só não é tão consistente e as dúvidas vão surgindo, que é quando dizem assim, bem, mas então para que aqueles, ou 7.500 ou 10.000
tropas especiais, marines, paraquedistas e tal, que estão neste momento prontos para a célebre ilha, agora que toda a gente fala da Ilha de Carga e das outras 7 ilhas minúsculas, provavelmente, se vão ter uma missão, vão ocupar território. E, portanto, aí surge a dúvida, porque se diz, bem, foi aberta uma nova janela a um novo cenário e a uma nova escolha que os Estados Unidos têm sempre, que é ocupar território e fazer essa situação. Ou seja, isso limita aquela nossa perspectiva que eles vão querer sair às 2 semanas. Na minha perspectiva, sim, os Estados Unidos vão querer sair. Os Estados Unidos, repara, vão depois ter... passarmos ao Manuel. Os Estados Unidos vão ter que declarar vitória. Pronto, e vão ter que dizer que ganharam a guerra. Porque são a superpotência, são a grande potência mundial. E efetivamente vão ganhar a guerra. Vão declarar a vitória. Só que os Estados Unidos, como grande potência mundial, não podem só declarar a vitória. Não podem declarar a vitória e dizer, agora vamos sair. E vamos deixar o Golfo, e vamos deixar aquela região riquíssima em hidrocarbonetos, vamos deixar o Médio Oriente, os nossos parceiros árabes que lá estão, para que agora venham outros. Venham então a tomar conta do Golfo os chineses, os russos ou até os europeus. Isso não vai acontecer. Tem de garantir esse controle. Os Estados Unidos querem sair com ou superioridade na região ou supremacia na região. São 2 conceitos diferentes. E com vitória. Agora, daqui a 2 ou 3 semanas, esta manobra de Trump dizer, bem, nós vamos sair com Golfo, sem Golfo aberto, porque isso também é uma nuance diferente. E depois venham os europeus, venham os franceses, cabram o Golfo, fechem o Golfo, nós vendemos petróleo, nós não precisamos, nós até temos muito petróleo, venham-nos comprar a nós. Isso são narrativas. Os Estados Unidos não vão abdicar, basta ler a imprensa árabe para dizer que quem é que nos dá garantias de segurança quando os Estados Unidos saírem? Eles percebem isso. Manuel Peixes Torres, esta tentativa agora dos Estados Unidos quererem sair da guerra e esta alguma inconsistência com o envio de tropas especiais mostra alguma falta de planeamento por parte de Washington para este conflito ou não bebe dessa tese que tem sido amplamente discutida também por vários comentadores? Pergunta importante, resposta relevante também, mas antes disso permitam-me desejar uma santa Páscoa a quem nos ouve, que não tivemos ainda a oportunidade de fazer esse cumprimento, e quero também cumprimentar e agradecer a presença do Coronel Caetano de Sousa, que é um velho amigo de grandes debates noutros fóruns, e sobre esta matéria, aquilo que acabamos de ouvir é fundamental compreendermos a profundidade daquilo que o Sr. Coronel acabou de explanar. Porque os Estados Unidos não fazem uma guerra só porque sim, só porque está de acordo com aquilo que é o ideário de uma administração como a de Donald Trump. As operações militares são planeadas com muita antecedência, com muita preparação. Existe uma capacitação dos materiais, da cadeia logística, das cadeias de sustentação das operações, das plataformas, das capacidades, dos recursos humanos. Existe uma necessidade política de apoio do próprio Governo Federal naquilo que é o seu lobby no Congresso e no Senado. E, portanto, também o Pentágono aqui reflete todos estes, elenca todas estas variáveis naquilo que é um plano de guerra. O plano de guerra tem objetivos operacionais, tem objetivos estratégicos e esses objetivos operacionais e estratégicos vão alimentar aquilo que são os objetivos políticos. Ora, o ganho político normalmente é sempre debatido no fórum público, através das diferentes entidades civis, dos meios de comunicação social, mas aquilo que é apresentado por Donald Trump como uma vitória pode não ser necessariamente a mesma vitória política para os democratas ou para outro qualquer ator parceiro dos Estados Unidos. Mas para o Donald Trump e para o seu eleitorado, a vitória que ele determinou é aquela que vale. E, portanto, se Donald Trump diz vencemos, conquistamos os nossos objetivos políticos, então é porque, à luz daquilo que o seu eleitorado observa, Donald Trump está a mostrar... E qual é o eleitorado indeciso? O eleitorado indeciso de Donald Trump não o preocupa, porque Donald Trump, a força e o caráter e a expressão que ele usa sempre que debate os seus adversários, não está a falar para uma falange do eleitorado ou para uma margem ou para os indecisos. Está a falar para aqueles americanos, patriotas, americanos pertos da direita conservadora, aliás, está a falar para a direita conservadora cristã e, portanto, sabe perfeitamente quais são as regras do jogo. Mas, Alexandre, a pergunta que coloca,
obrigam-nos a olhar para a história. E eu não me canso de dizer a mesma coisa. Esta guerra foi uma guerra planeada pelo Pentágono, foi acreditada pelos diferentes chefes militares. Os objetivos estão bem definidos, mas o Pentágono e os diferentes comandantes não podem, de forma nenhuma, nem qualquer outro Departamento de Defesa ou Ministério da Defesa, teria a capacidade de prever aquilo que seriam as ilações ou os comentários explosivos do chefe de Estado nas altas horas da noite. Portanto, ninguém consegue controlar aquilo que o Presidente vai dizer. Ou o Presidente está a libertar informação que foi programada, e isso acontece em todas as operações, ou simplesmente o Presidente dos Estados Unidos é uma variável independente e que altera todo o battle rhythm, ou seja, o ritmo da batalha da operação que já estava planeada. Portanto, Trump pode ser um ponto de distúrbio para a estratégia norte-americana. É isso que eu deduzo das suas palavras. Alexandre Abrantes Neves, eu gostaria de acreditar que é tudo planeado. No entanto, a experiência de planeamento militar diz-me que as coisas não funcionam assim. E o tipo de mensagens que são libertadas na rede social Truth, rede social fundada por Donald Trump, parece-me que são contraproducentes à própria operação. E só para terminar, há aqui um ponto que é muito importante, voltando, se calhar, atrás na história. Atenas tive várias operações militares espontâneas contra os seus diferentes estados vassalos, nomeadamente contra Samos, guerras punitivas, Roma contra Cartagena, guerras punitivas, na tentativa de esmagar qualquer necessidade ou qualquer intenção de rebelião e manter o equilíbrio de poderes. Problema. É o mesmo que se passa no Irão? Acaba por ser. Porque o Irão iria atingir, iria amadurecer a sua tecnologia nuclear, iria desequilibrar o clássico balanço de poderes na região, e o Donald Trump o que está a fazer com esta operação é uma guerra de punição sobre uma variável que queria ser independente e nunca será. A partir de hoje sabemos que essa guerra de punição sobre o Irão terá consequências estratégicas profundíssimas na região. Sr. Coronel Caetano de Sousa, ainda antes de passarmos para também as declarações de Donald Trump sobre a NATO, ainda no tema e até no conceito de vitória de Donald Trump, basta a palavra de Trump dizer que é uma vitória para, de facto, o eleitorado acreditar nisso? Ou precisamos de provas mais concretas, nomeadamente a destruição das infraestruturas nucleares do Irão? E se é possível sequer ter essas provas? Excelente questão, Alexandre. Há aqui várias dimensões de análise. Nós podemos fazer a análise política na declaração de vitória, porque, repare, nesta guerra todos vão declarar a vitória. O próprio Irão, que é um perdedor, acho que ninguém tem dúvidas, que vai perder, vai declarar a vitória, a sua vitória. Mas verdadeiramente o grande vitorioso é Israel. Porque Israel tem aqui uma vitória histórica absolutamente determinante. Aliás, as declarações do seu Primeiro-Ministro foi que todos os nossos inimigos existenciais, porque Israel tem inimigos existenciais e tem inimigos que não são existenciais, mas aqueles eram inimigos existenciais, estão derrotados nesta altura. Ou seja, deixaram de ser inimigos existenciais, passaram só a ser inimigos. Vão continuar, o conflito vai continuar. O conflito no Médio Oriente não tem... uma resolução de não tem 2 fim. meses. E, sim. E, portanto, o Israel tinha inimigos existenciais. Aquilo que os nossos ouvintes podem saber, são inimigos que podem querer, como o Irão queria, destruir, obliterar, que agora é uma palavra muito usada, toda a gente agora utiliza obliterar, até já quase no desporto, mas começou realmente com a guerra e, portanto, o Irão foi ele o primeiro a dizer que queria obliterar Israel e o seu povo. E Israel tem aqui uma grande vitória, porque também é o Hezbollah, enfim... certo, sim. Mas a declaração de vitória aqui tem que ser vista na outra camada multidimensional que eu queria aqui analisar. O Irão, e isto é quase matemática, o Irão, para as próximas décadas, não tem possibilidade mais de ser a grande potência regional que queria ser. Porque está arrasado completamente, em termos militares, em termos económicos e até em termos políticos, em termos administrativos, em termos de capacidade técnica e científica. Apesar de alguma resistência que mostrou no conflito, as marcas estão lá. A resistência é muito importante. E a resistência, essa análise da resistência, é muitas vezes culpa nossa. Porque nós pensávamos, nós estamos aqui tranquilos, na Europa, a ver, sentados em frente a um computador, e que as guerras, não há guerras 10-0. Ou seja, um que ganha 10 e o outro 0. Uma potência como o Irão
sabendo que se anda a rearmar há anos e anos e anos. O Irão é uma potência que tem uma centralidade geopolítica enorme, tem uma grande profundidade estratégica, tem uma população de 90 e poucos milhões, portanto, que lhe dá um sentido de capacidade de potência e tem uma orientação política e ideológica muito forte. Portanto, o Irão teria sempre uma capacidade de resposta muito forte. Quem pensava que ele iria perder 10-0 não tinha noção da realidade. E como disse o professor Manuel Poeixo Torres, os militares sabiam isso. Portanto, todos nós estamos aqui de fora não saber, mas eles sabem com que contam, quais são os mísseis, quais são as capacidades, os balísticos, os que não são balísticos, a aviação, a força aérea, que o Irão tem. O Irão tinha que responder e respondeu muito bem. Pode-nos até ter surpreendido em termos da sua maior capacidade. Sim, é um facto, o Irão está a responder bem, está com capacidade, fechou o Estreito de Hormuz, mas isso também era previsível que isso acontecesse. Eu estou muito convencido que o CENTCOM, Israel, saberiam que isso iria acontecer. A questão económica que isto iria causar no mundo, de toda esta problemática que está agora a causar, dos hidrocarbonetos, que é são as cartas a cair em termos da economia, que pode até dar uma grande crise económica global, também era previsível que acontecesse. Portanto, voltando só ao início, esta questão de declarar a vitória em termos políticos, nós podemos observá-la em termos internos para os Estados Unidos, e pronto, fazemos a sua análise, e isso é uma análise relevante que podemos fazer. Mas em termos geopolíticos, nós temos que olhar para o contexto da zona, que tem países também tão relevantes como o Irão, que sejam a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, depois e pequenos estados como o Bahrein, os outros, a Jordânia, o Egito, a Turquia, tudo isso. Esses países olham de uma maneira diferente. O que é que eles escrevem, o que é que eles pensam? É um termo que a gente estava habituados na Europa, na guerra da Ucrânia, com a Rússia, mas agora se coloca no Médio Oriente. Todos dizem, quem é que nos dá garantias de segurança quando isto acabar? E o que vai acontecer agora, Alexandre, é que nós estamos a caminhar para meio do século XXI. O século XXI passa muito depressa, aliás, como os outros, mas este vai passar muito depressa. Daqui a pouco estamos em 2050. Nós estávamos a olhar para a Europa e a Europa vai ter aqui uma trajetória de rearmamento. Está-se a rearmar. Todos os países, é 2,5%, é 5%, se calhar daqui a não sei quantos dias é 7,5%. Todos querem olhar para a ameaça russa e bem, e portanto a Europa vai se rearmar. A Rússia já estava, mas a Europa vai se rearmar. O Médio Oriente, os países árabes vão se rearmar. Têm dinheiro, vão comprar tudo o que for possível, de sistemas de defesa antiaéreo, porque perceberam que o Irão, com aquela ameaça, pode voltar daqui a 10 anos ou 20 anos. Todos eles vão, ou seja, nós vamos ter uma Europa e um Médio Oriente muito mais rearmado, muito mais perigoso. Por um lado, e os Estados Unidos podem ser um parceiro fundamental aí? Os Estados Unidos são a grande potência para já e continuam a ser a grande potência principal. Obviamente os Estados Unidos nunca vão deixar o Médio Oriente, não vão deixar eventualmente a Europa, depois podemos falar nisso. Estão muito interessados, até podemos ir agora ao detalhe, claro, vender armas, são eles os maiores vendedores. Os países árabes não produzem armas, eles compram as armas aos Estados Unidos, vendem-nas em troco de petróleo, gás natural, de outras coisas, do que for e outros projetos. E, portanto, os Estados Unidos estão absolutamente interessados em Mas, portanto, resumindo, se Trump conseguir alavancar essas parcerias, para ele já será uma vitória? Não, Trump tem que sair... Repare, Trump... E a administração de Trump não quer mudar regimes. Por exemplo, ele começou a dizer que queria mudar o regime. Aliás, ele já disse 3 vezes que este regime... Que já mudou o primeiro regime, porque foram todos mortos, tenho aqui a lista, posso trazer. Mais fracos. Mudou a segunda linha do regime, já vai na terceira linha, portanto mudou o regime. Não é verdade. Quer dizer, ele mudou as lideranças do regime, mas o regime continua a ser... mesmo. Com a mesma perspectiva... ditatorial, autocrática, ideológica, militar, e portanto, que se saiba, não mudou. Mas como não mudou na Venezuela, como não mudou noutros sítios, os Estados Unidos querem mudar o quê? A ameaça. Eles estão interessados na ameaça. O Irão é uma ameaça e eles querem reduzir a ameaça. O regime, claro que se mudar melhor, mas o importante é a ameaça. Eles na Venezuela também quiseram alterar a ameaça que estava ali. Já não existe ameaça na Venezuela, mas o regime manteve-se. O Manuel Poeixo Torres queria reagir. Isto é interessante, porque é a natureza da ameaça, precisamente como disse. Agora, Coronel, eu vejo também aqui, quando o Alexandre Brandes Neves perguntava sobre a questão da vitória, no estudo de estratégia,
Não existe uma fórmula para dizermos isto é a vitória. Aliás, é dos termos mais filosóficos dentro do estudo de estratégia e das ciências militares. É o que é a vitória. E encontramos aqui, para lá do sentido da vitória e dos elementos que fazem parte desta vitória política, militar e económica dos Estados Unidos, hipotética, existe uma dimensão de fracasso e de derrota. Eu não concordo totalmente de que, que este status quo que agora que se começa a conhecer é uma total vitória, ou total não, é uma vitória para Israel. Eu penso que há aqui dimensões de fracasso e derrota, com certeza. E a derrota para Israel é a manutenção do regime que sobrevive para no dia de amanhã reconstruir aquilo que hoje foi destruído. Portanto, a vitória só seria possível com a capitulação total, na sua perspectiva, para Israel. A vitória para Israel, do meu ponto de vista, só seria possível através do abandono estratégico-político da necessidade do regime dos Mullah dizer que querem destruir e aniquilar o Estado de Israel. Não apenas uma promessa política, mas com ações concretas no terreno, nomeadamente o abandono de um programa nuclear. Aí sim, essa potencial derrota poderia transformar-se numa vitória política. Mas ela, neste momento, ilude-nos. E não é muito claro. Porque ao mesmo tempo que Trump diz está a acabar a operação daqui a 2-3 semanas, vamos abandonar a região, diz o primeiro-ministro britânico que 35 nações assinaram uma declaração de apoio à reabertura do Estreito de Hormuz e algumas dessas 35 vão realmente fazer uma missão multinacional na região. No final, para fazer uma rotação com os americanos que já lá estavam. Mas essa rotação faz sentido. Um alívio, a rotação militar faz, quando existe uma necessidade de uma campanha de guerra, de alívio de forças. Neste caso, os americanos não estão ali, não necessitam de alívio nem de rotação. Os americanos são absolutamente necessários para garantir que uma operação multinacional na região tenha sucesso. Uma operação multinacional na região, sem os Estados Unidos da América, vai levar ao fracasso. Porque as capacidades que os americanos têm na região, os europeus e as forças multinacionais sem os americanos não têm. E por isso mesmo também Donald Trump, ainda ontem, na quarta-feira à noite, ainda antes da declaração, veio dizer num jantar que nunca quis a ajuda dos europeus, que nunca precisava. Mas vamos olhar para as declarações sobre a Aliança Atlântica. Não é a primeira ameaça de Donald Trump, Manuel Poeixo Torres, de abandonar a NATO. Desta vez adiciona uma palavra que traz alguma carga, que é o considerar seriamente. Esta é de facto uma possibilidade? Há razão para preocupação? É possível que isso aconteça sem um conflito com o Supremo Tribunal dos Estados Unidos? O Supremo Tribunal dos Estados Unidos já bloqueou as famosas tarifas que Donald Trump unilateralmente impôs aos seus tradicionais parceiros comerciais. E, portanto, Donald Trump foi obrigado a rever toda essa estratégia e diz que voltaria a impor as tarifas se necessário. Mas foi um bloqueio e isso diz respeito ao milagre da separação de poderes. Não é? E, portanto, é o que pode acontecer outra vez. Mas Joe Biden, antes de sair da Casa Branca, bloqueou e minou todo este caminho por uma potencial estratégia dos Estados Unidos de saída de Donald Trump da NATO. E obriga que o Congresso passe uma lei que faça essa menção, portanto, passe uma lei em que fique decretado a saída dos Estados Unidos do seio da Aliança Atlântica, ou 2/3 do Senado são obrigados também a votar essa mesma apreciação essa ordem executiva do presidente americano. Problema. Um dos últimos, salvo erro, o último artigo do Tratado de Washington, que fundou a NATO, dizia, já em 49, que se a NATO, se a Aliança e os Estados fazem parte da Aliança há mais de 20 anos, eles, se querem sair, são obrigados a dar 12 meses, fazer uma nota de 12 meses. Quase como um contrato de trabalho. Quase um contrato de trabalho. Porquê? Porque, na altura, os legisladores, aqueles que pensaram a fundação da Aliança Atlântica, sabiam que a Aliança Atlântica ia obrigar a integração dos comandos das diferentes nações. Comandos em 49, uns ocidentais, outros europeus pró-ocidentais e outros potencialmente soviéticos. Já se pensava em 49, em engenharia da aliança, que as repúblicas soviéticas, algumas, poderiam mais tarde ou mais cedo fazer parte da NATO. E essas capacidades teriam que ser integradas. Logo, a saída de um membro iria colocar um desequilíbrio na postura de defesa da própria aliança e havia necessidade, em 12 meses, de se fazer um rearranjo daquilo que seria as necessidades. Parecer que seja uma opção improvável. É uma opção. A Aliança Atlântica e o Tratado não impossibilitam nenhum membro de sair. Voluntariamente podem sair.
A sua adesão é mais complexo, mas ainda assim, o 12º artigo do mesmo tratado pressupõe e prevê alterações e modificações à própria Carta Fundadora da NATO. Portanto, o que é que pode acontecer ainda? Antes da bomba atómica e antes da materialização do divórcio entre os Estados Unidos e NATO, pode ainda Marco Rubio desenhar alterações à ativação do artigo 5º ou ao próprio mecanismo de usufruto de capacidades americanas no seio da NATO, por alterações que têm que ser aceitas por todos, não é? E o por todos aqui pode ser por via da coerção diplomática, numa cimeira da NATO, e refundar aquilo que seria o tratado fundador da NATO, com novos mecanismos acessórios. É do interesse da NATO que isso aconteça? Obviamente que não. Porque neste momento tudo funciona. E se não está estragado, é melhor não começarmos a consertar coisas que não precisam de ser consertadas. E, portanto, parece-me a mim que seria terrível para a NATO, para os europeus, perder o seu maior aliado. A maior vulnerabilidade dos Estados aliados, incluindo o Canadá, é não ter o apoio político, militar e económico dos próprios Estados Unidos. E, portanto, eu não creio, quero deixar isto aqui bem ciente, eu não acredito no divórcio entre os Estados Unidos e a NATO, e também não acredito, francamente, que Donald Trump e o Senado e o Congresso e os republicanos aceitem a recriação e refundar o Ocidente da forma como nós o conhecemos no século XX. Coronel Caetano de Sousa, isto é uma tentativa, estas declarações de Trump, são uma tentativa de reequilibrar os jogos de poder dentro da NATO, depois de tantas críticas de certos aliados nas últimas semanas, França, Espanha, Reino Unido. Agora Trump veio tentar mostrar quem é que afinal ainda manda. Esta questão agora da NATO, nós temos que... eu revejo-me muito naquilo que o professor Manuel Poeiras Torres disse, mas esta questão da NATO temos que analisar com os pés bem assentes na terra. Ou seja, e não olhar tanto para a narrativa que o Donald Trump também disse. Eu percebo, e nós podíamos analisar, que em reação àquilo que foi o apoio ou não apoio do Reino Unido, da Europa, da França, nesta guerra, ou a questão de não autorização dos sobrevoos, disto ou daquilo. Mas, deixando isso de lado, imaginando que isso é uma coisa menor, que não é, mas que é uma coisa menor. A coisa maior é o seguinte: a Europa não pode alienar o Atlântico, não pode alienar a relação transatlântica, não pode alienar os Estados Unidos. E os Estados Unidos não podem alienar o Atlântico, alienar a Europa. E isto é a base deste conceito. Ao longo destas décadas, a Europa teve duas instituições que deram crescimento, paz, perspectivas de vida, de desenvolvimento às nossas gerações anteriores, à nossa geração e às gerações futuras. Essas organizações são inquestionáveis neste sentido. É a NATO e é a União Europeia. São organizações que deram à Europa um sentido de vida. Obviamente que isto depois trouxe problemas, como trouxe em outros grandes poderes em séculos muito passados. Ou seja, a Europa não acautelou, não temos tempo para falar nisso, mas não acautelou a sua segurança e defesa, os seus interesses diretos, enfim, por tudo isso. Mas só estamos a falar de organizações. E, portanto, agora surgem declarações, podemos dizer, avulsas. Não são bem avulsas, podem até estar inseridas numa estratégia dos Estados Unidos ou de Donald Trump. Enfim, face a esta guerra, os nossos aliados não quiseram colaborar connosco. Enfim, agora eu vou reagir um pouco como se fosse uma criança, fazer aqui uma birra, e isto não existe no sistema internacional, mas a gente agora simplifica e diz que o grande, neste momento, é preciso ter algum sentido de geopolítica internacional e perceber que a Europa não pode alienar os Estados Unidos por todas as razões, porque são uma grande potência, são eles que têm... os Estados Unidos estiveram aqui em defesa da Europa na Primeira Guerra Mundial, estiveram na Segunda, estiveram na Guerra Fria, têm estado sempre na defesa da Europa, e a Europa também tem participado naquilo. Até se olharmos para Portugal, nós temos uma postura transatlântica e de sentido geopolítico, desde sempre. Não podemos agora mudar uma de repente e passar para uma geopolítica... Foi elogiada por Marco Rubio esta semana. Pronto. Mas antes de irmos até a Portugal, também gostava de tocar nesse tema, especificamente sobre estas declarações de Trump. Parece-lhe então que a probabilidade de acontecer, pelo menos no curto prazo, é reduzida? Alexandre, estas declarações têm um efeito.
elas até podem ser agora amenizadas, até podem Trump não voltar, ele não falou, julgo eu, no discurso final, agora não deu relevância a isso, ele pode deixar de falar, porque nós estamos habituados a Trump, olha, Fala e depois... para a Groenlândia, e depois deixou de falar na Groenlândia, e de repente, porque lhe foi sussurrado aos ouvidos, ele pode nunca mais falar na nada, pode dizer outra coisa qualquer, ou pode voltar atrás, só que isto já deixou uma ferida aberta. Ao dizer, repare, ele é só o principal, os Estados Unidos são o principal elemento da NATO. Não há dúvida, em termos de orçamento, em termos de poder, em termos de área, em termos do nuclear. São eles que garantem o máximo de dissuasão. O que a NATO vale, podemos dizer que não vale, os Estados Unidos não é 100% da NATO, mas são uma grande percentagem do valor da dissuasão que a NATO tem no mundo. O que representa é pelos Estados Unidos, não é pelos pequenos países também. Os países têm a sua quota parte, mas é os Estados Unidos. Quando o principal elemento da NATO diz que esta estrutura onde eu estou, esta empresa onde eu estou, portanto, eu sou aqui o dono da empresa, mas esta empresa é um tigre de papel, esta empresa vale pouco e, portanto, ele está a descaracterizar a empresa, ele está a fragilizar a empresa perante os seus inimigos que estão ali ao lado. Neste caso, a Rússia e outros. Quem ganha com estas declarações é a Rússia. Claro que a Rússia, ao fragilizar a NATO, cria incerteza nos seus membros, cria incerteza em todos nós, senão não estávamos aqui a perguntar uns aos outros porque é que serve a NATO, porque é que não serve a NATO. O Kremlin terá ficado extraordinariamente feliz, não é? O Kremlin não precisou de nada para ver aqui algumas cartas a desmontarem-se. O Trump diz que também tem, a propósito de cartas que ele joga com muitas e outras não tem, mas ele às vezes deixa cair as cartas para o chão e outras tem no bolso, todas muito juntas. Portanto, há ali uma dificuldade em gerir as cartas que ele tem. A China, que é uma grande potência, mas é a grande potência do cinismo. Porquê? Porque, repare, a China, com os seus meios, as suas capacidades, a sua influência no mundo, é incapaz de intermediar algum dos grandes conflitos. É verdade. A China não se chega à frente, a China coloca-se numa posição de olhar e dizer, eles meteram-se na guerra, eles que a resolvam, eles meteram-se por ali, eles que a resolvam. Sim, não ultrapassa apenas os apelos. A China é um grande veículo de cinismo, a China não tem amigos, só tem parceiros. E interesses. Falávamos até há pouco da posição de Portugal e também esta semana ficou conhecida a chamada entre Paulo Rangel e Marco Rubio, onde elogiaram os laços transatlânticos. Perante o afastamento de alguns países da Aliança, Portugal fica aqui numa posição mais amigável com os Estados Unidos e ganha alguma coisa com isso? É assim, a estrutura europeia, os países europeus nunca têm a mesma posição sobre, quer na União Europeia, quer na NATO, é difícil. E o Médio Oriente tem uma coisa para a Europa, que é o Médio Oriente serve em plenitude para dividir a Europa. A Europa, sempre que fizer coisas no Médio Oriente, vai sair muito mais dividida do que entrou. Sempre. Mas não é de agora, é desde sempre. Porquê? São razões históricas, religiosas, políticas, tudo o que for. Isso dava mais, podem convidar para outro programa para falarmos nessa base. A Europa sai sempre dividida e por isso a Europa não se mete muito no Médio Oriente. Porque o modo como determinados países olham para o Médio Oriente é muito diferente de uma Espanha, de uma Polónia, de uma Hungria, de uma Roménia, de Portugal, etc. São todos diferentes. A maneira como olham, e especialmente as potências que colonizaram a região do Médio Oriente, a França ou a Inglaterra. Mas também não é a nossa área de responsabilidade. Não é a nossa área. Nem de operações. Portanto, convém que isso fique... E, portanto, eu não quero fugir à pergunta que me fez. Eu estou lembrado perfeitamente da pergunta que me fez. O que eu acho é assim, e a questão da base das lajes, etc. Portugal tem uma relação com os Estados Unidos, não é de agora, há muitos e muitos anos, há décadas. Portugal é aliado dos Estados Unidos. É um aliado. E os aliados, convém, é uma palavra pequena, mas quer dizer aliado. Quer dizer compromisso. Senão não é aliado. Os Estados Unidos para com Portugal. Existe uma base das lajes que tem... Há décadas que tem um acordo. Os acordos são para se cumprir e são para se respeitar. E, portanto, os países têm diplomacias, as diplomacias falaram, acordaram. Nós temos que perceber que os Estados Unidos têm ali a sua base das lajes, têm interesse e, portanto, se há um acordo é para eles utilizarem a base das lajes. Naturalmente que eles não colocam... ninguém é muito naif a pensar que os Estados Unidos só querem a base das lajes para... pôr os aviões e proteger da chuva ou para fazer limpeza dos seus materiais. Para ter um sítio para estacionar. Portanto, e Portugal também sabe isso. Desde que os acordos sejam cumpridos, que haja uma relação diplomática, e estamos a falar de aliados. Certo. Portanto, e também dizer uma coisa, não há ali
um ataque previsível a partir das bases das lajes, nem uma defensiva a partir das bases das lajes. É um ponto logístico, é um ponto de reabastecimento, é um ponto de passagem. Podemos utilizar aqui os nomes que queremos. Mas pronto, será um ponto de passagem de um ponto A para um ponto B e aquilo fica em Manuel Paes Torres, ainda precisamente sobre a questão da base das lajes, pergunto muito diretamente, pode ter a utilidade estratégica da base das lajes para os Estados Unidos pode aumentar e também de Portugal perante este afastamento de Espanha, do Reino Unido, de França? Pode. Resposta Isso direta será positivo para o país e para a região dos Açores ou pode fragilizá-los também a nível de serem um alvo? A grande valência de Portugal é que Portugal é uma nação atlântica e é aquilo que nos diferencia dos nossos aliados continentais. Portugal vive para o mar e os Açores são a expressão máxima do nosso atlantismo. E isso mostra bem que a aposta deve ser continuada naquilo que é o Pacta Sunt Servanda, que o Sr. Coronel acabou de referir. Os acordos são para ser cumpridos. À luz da regra que hoje começa quase à luz da moda que hoje começa quase a ser regra, de que os acordos são só cumpridos de vez em quando. Não. Portugal tem compromissos históricos com todas as nações do mundo. Demos mundos ao mundo e, portanto, temos uma obrigação de fazer refletir as nossas valências históricas nos nossos compromissos estratégicos com os nossos aliados. E, portanto, quando aqui há uns anos atrás o governo regional se queixava da falta de investimento americano na base das lajes e da retirada de diferentes capacidades humanas e logísticas, isso refletia aquilo que era a estratégia dos Estados Unidos, que já não passava diretamente pelo Norte Atlântico, mas a ponte aérea, através da modernização das suas capacidades bombardeiras e de reabastecimentos, não necessitava da base logística dos Açores. E houve uma grande resistência a essa realidade. E esse investimento agora pode subir e melhorar? Com certeza. Mas hoje não podemos pensar que por haver um maior foco nos Açores por via daquilo que é a guerra como nós a conhecemos hoje, que isso é mau necessariamente para a região ou que pode pôr Portugal em risco de ataque de outras nações. Isto é uma base logística de reabastecimento. Sempre foi. Agora, por comparação, e a pergunta é bem pensada, por comparação, a base militar da Força Aérea do Reino Unido, da Royal Air Force, a base de Lakenheath, é uma das bases mais importantes na Europa para os Estados Unidos. Porquê? Porque o Reino Unido ofereceu a base de Lakenheath aos Estados Unidos, não apenas como uma plataforma logística, mas como uma plataforma estratégica e operacional, porque é onde estão os sarcófagos com as armas nucleares no Reino Unido. As armas nucleares de gravidade americanas. Portanto, os Açores e Portugal não têm armas nucleares. Aliás, não têm mísseis. E quem diz que tem, certamente que terá acesso a informação que deverá ser muito classificada. Normalmente não é isso que está plasmado nos acordos. Mas isto para dizer que nem a aterragem de aeronaves de guerra, nem logística, nem de transporte, faz de Portugal uma coparte num ataque a um país terceiro. Nada disso. Simplesmente é natural que o Estado português reaja positivamente àquilo que é um pedido por parte do seu aliado. Já o governo espanhol tem outros predicamentos, tem outras posições, porque está coligado com partidos de extrema-esquerda anti-americanos e que têm uma agenda política. E, portanto, em Portugal não há agendas políticas anti-americanas no governo e eu penso que o governo português esteve muito bem na posição que tomou. Aliás, deixe-me dizer outra coisa. Para o bloco da energia. Exatamente, que é um bloco também muito importante, mas vai ligar com aquilo que eu vou dizer agora, que diz respeito à corresponsabilidade que o Irão tem, se assim fosse a leitura direta, que a corresponsabilidade que o Irão tem no ataque e na agressão da Rússia à Ucrânia. Porque grande parte, se não a totalidade da primeira vaga de drones Geram, os famosos Saed, saíram todos do Irão. Isso faz do Irão um alvo ucraniano. Hoje não faz, mas talvez fizesse, não é? Coronel Caetano de Sousa, e passando precisamente para as questões energéticas, o preço do petróleo já acelerou com as últimas declarações de Trump, os preços dos combustíveis, pelo menos na próxima semana e brevemente, não vão baixar, mas vamos dar por isso um passo em frente. A reabertura do Estreito de Hormuz, a eventual reabertura, quando acontecer, vai de facto fazer baixar os preços do petróleo ou com as tarifas que o Irão começa a ponderar aplicar, isso vai ser algo utópico? Essa pergunta é complicada no sentido, nós
não podemos prever o futuro, não sabemos. O estreito vai abrir certamente, não sabemos se vai abrir porque vai haver uma derrota clara do Irão e, portanto, os Estados Unidos e os países árabes vão abri-lo, se vai haver uma coligação de países com 30 ou 40 países que mais tarde vão abrir, ou se outra situação qualquer, dificilmente eu julgo que o Irão vai ter competência para estar a cobrar portagens, porque vai ser derrotado. E os derrotados vão ter é que pagar portagens, quer dizer, entre aspas, vão aos vencedores. E, portanto, isso aí não acho. Agora, a situação no mundo vai ser complexa. Eu julgo que os problemas económicos, rapidamente, do petróleo, do gás natural, esses têm uma repercussão rápida. E, portanto, nós vimos. O Trump falou, o petróleo aumenta, as cotações também aumentam, sobem e descem, vão subindo e descendo, consoante às vezes a estratégia do presidente Donald Trump ou os desenvolvimentos militares, mas há consequências que vão acontecer no futuro. O futuro que é daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. Pode ir até à grande crise económica global. Pode ir, esperemos que não vá. Porque há muitas situações em jogo. Um deles é a inflação. A inflação é absolutamente fundamental. E vai decorrer desta crise. E vai acontecer. A inflação vai subir, vai obrigar a aumentar taxas de juros, os bancos centrais estão aí prontos para aumentar taxas de juros, e o que é que acontece? Pode acontecer, portanto, no sentido de estagnar a inflação, aumenta as taxas de juros, mas pode acontecer um perigo, que é aumenta o desemprego e as economias podem estagnar. Não há crescimento. Se não há crescimento da economia e se há inflação, se a inflação não é controlada e se aumenta o desemprego, podemos estar numa crise mais global. E deixe-me só terminar aqui uma coisa, porque sobre este aspecto económico, nem é sobre energia, é sobre economia. Há aqui um grande problema, porque não é só o petróleo nem o gás natural que sai por aquele golfo. 1/3 dos fertilizantes, ou seja, para haver fertilizantes é preciso que haja gás natural, é preciso que haja hidrogénio, para sair depois a ureia e para sair a amónia, que são os 2 principais fertilizantes, especialmente a ureia e depois a amónia. Os fertilizantes alimentam metade do mundo. Já começa a haver queixas também de alguns os fertilizantes aumentarem muito, se a amónia aumentar muito pelos transportes e a ureia, isso é impossível para os agricultores em África de cultivar. Isso pode ser uma fome muito generalizada. E, portanto, esperemos que isto não aconteça. É preciso que haja paz, que haja guerra, que o Golfo, que o Estreito abra, e que se chega a uma situação realmente em que essa situação de crise não possa acontecer. Não deva acontecer. Esta sugestão de Trump para comprar petróleo norte-americano é viável e capaz sequer de resolver as insuficiências do mercado nesta altura? Não, enfim, a questão do petróleo para resolver. Vamos começar por outra maneira. Ao mundo faltam 15 milhões de barris por dia. Porque o Estreito vale 20. Vale 20 milhões de barris por dia, certo? Portanto, esses não passam. Faltam 15 porque há países que estão a meter mais petróleo por dia do que aquele que era expectável e, portanto, a gente faz aqui assim, uma média de 15. Ao mundo faltam 15 milhões de barris de petróleo por dia. E falta-lhe o gás natural liquefeito que saía do Qatar especialmente. E, portanto, isso é que está a causar, pode causar a inflação e os problemas graves. Agora, além disso, houve 400 milhões de libertados das reservas dos países, do G7 e outros países que libertaram os 400 milhões, estão a libertar aos poucos. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo e é o maior produtor mundial de gás. Consegue isso. Mas não é o maior exportador. Porquê? Porque consome. Consome muito petróleo e consome gás. Donald Trump diz que é o nosso e já soma o da Venezuela. Portanto, ele também já soma o da Venezuela naquela conquista quase um pouco imperialista da Venezuela e, portanto, ele já considera o petróleo da Venezuela, sendo que o petróleo da Venezuela agora é pouco relativamente, sendo que a Venezuela tem grandes recursos de petróleo, mas não estão a ser explorados. Essa é voltamos às narrativas, esse é o dizer, os aliados, se quiserem, vão ao Golfo, vão desbloquear o Golfo, se não comprem-nos a nosso petróleo. Nem os Estados Unidos têm tanto petróleo para vender e há uma maneira, enfim, airosa a Trump de dizer uma laracha, entre aspas, a dizer que esta expressão popular, porque isso não vai ser verdade. Mas o que é verdade não é a questão do petróleo, é o gás natural. Imagine que os Estados Unidos deixam de vender gás natural à Europa, liquefeito. A Europa não tem outra capacidade. A Europa não importa só dos Estados Unidos, mas importa muito dos Estados Unidos. Deixou de importar gás natural da Rússia, porque fechou. A guerra da Ucrânia foi aí
uma etapa decisiva, e o gás natural liquefeito, para Portugal, para a Espanha, para o Reino Unido, para a Bélgica, para a Holanda, para a Lituânia, para todos os países, para a Polónia, a grande maioria vem dos Estados Unidos. Se isso acontecesse, o gás natural liquefeito, isso era... Os preços subiriam ainda mais, não é? A Europa está absolutamente dependente. Era uma catástrofe em termos industriais. Repara, na indústria alemã depende muito, muito, muito deste gás natural liquefeito que vem dos Estados Unidos. E, portanto, isso não se coloca, mas sim, é uma maneira de pressão. É uma maneira dos Estados Unidos pressionarem a Europa, dizerem vocês afinal não nos apoiam, vocês são nossos aliados, mas não, dizem que esta não é a nossa guerra, sempre que eu vos peço não me ligam nenhuma, etc, etc, etc. Portanto, esta conjuntura de ideias políticas que são disparadas de um lado para o outro, muitas vezes sem consistência, mas não vai acontecer. É um pouco como as tarifas. Ele é um jogador, Donald Trump, joga tarifas mais altas, depois desce, faz declarações sobre o petróleo, sobre o gás natural, enfim, sem grande consciência. Porquê? Porque o gás natural, o petróleo, tem os seus produtores, tem as suas empresas, as suas grandes indústrias que não gostam de brincar muito com inconstâncias. Preferem ter contratos claros e precisos com a quem fornecem, com os seus importadores, etc. E com o mercado o mais consistentemente possível a funcionar. Vamos dar um passo também para a energia nuclear e agora vou começar pelo Manuel Poeixo Torres. A Presidente da Comissão Europeia já assumiu que foi um erro estratégico travar este investimento ao longo dos últimos anos. Concorda? Mais uma matéria onde a falta de consenso político europeu acabou a mostrar que a Europa estava errada. Erros atrás de erros, tiros nos pés, em prol daquilo que é uma política verde anacrónica. Os tempos são de prudência e não necessariamente de revolução num setor que a modernização faz pelo tipo de reator, faz pelo tipo de matéria-prima, faz na tecnologia e não necessariamente na fonte. A fonte é imutável, é em função dos recursos que nós temos nas nossas terras raras. Mas a equação mudou de repente. E daí a inconsistência de algumas políticas ultraverdes, com os eólicos e com as renováveis, que não oferecem garantias constantes e que hoje, no momento de grande desequilíbrio geopolítico, pode ser um dos principais responsáveis, esta política verde, e portanto, a colocação nas margens daquilo que é a energia nuclear na Europa, de uma ruptura geopolítica no seio da União Europeia e da NATO. Neste momento, todas as organizações e todas as dimensões de interação política ou militar dos membros da União Europeia e da NATO estão interdependentes umas das outras. E, portanto, aquilo pior que poderia acontecer por via do bloqueio do Estreito de Hormuz. Hoje é Hormuz. Poderá ser Bab el-Mandeb mais tarde. Poderá ser o Canal do Suez ou do Panamá no outro dia qualquer. Daqui, se calhar, mais uns anos, esperemos. E não tudo ao mesmo tempo. Mas isso obriga à divisão da coerência e da resiliência na estratégia una dos membros da União Europeia. Alexandre, já viu o que era o colapso estratégico se a Hungria, a Eslovénia, alguns países do Adriático, dos Balcãs, começassem todos a comprar gás, levantando as sanções que impuseram à Rússia, comprando gás diretamente ao agressor da Ucrânia, outros aos Estados Unidos da América, a preços muito mais altos do que aqueles praticados no mercado nos últimos 10 anos. Isto acabaria por destruir por dentro, por minar por dentro, a coesão da posição una da União Europeia e da NATO. Isso acabaria por ter, quem tirava partidos disso, pela divisão, conquista-se um adversário, seria claramente a Rússia e depois a China, que cada vez estão mais sincronizados numa nova arquitetura de segurança e defesa. Coronel, o investimento já anunciado de 200 milhões é suficiente para que o nuclear se torne uma alternativa suficiente em 2030, como disse von der Leyen? O nuclear é um debate quase esotérico na Europa. Repare, a União Europeia começou desde muito cedo a falar. Aliás, a União Europeia começou quase pelo nuclear, pela construção nuclear. O Euratom, de 1950 e pouco, foi quase com os 6 países que deram o Euratom. Ou seja, quando saíram da guerra, os fundadores da União Europeia pensaram que a Europa precisa de se desenvolver e ter a sua energia própria, e ela é a nuclear. E os 6 países do centro da Europa, Bélgica, França, Alemanha, construíram o Euratom com Jean Monnet para precisamente desenvolver a energia atómica. E, portanto, o continente europeu
é o continente mundial que mais energia atómica tem. É mais que os Estados Unidos. Repare, dos países europeus, dos 27 países europeus, 13 utilizam energia atómica. Mas é uma questão que divide os países, e agora há as inconstâncias e as dúvidas. Não temos aqui tempo a falar porque é que a Alemanha fez isto e deixou de fazer aquilo, e agora ou Van der Leyen disse isto e portanto, está ali numa posição crítica. Mas os projetos nucleares, e não há tempo para explicar, mas são complexos. São complexos não é pela energia nuclear. A energia nuclear até já foi declarada como energia verde. Porquê? Se o grande problema mundial é o carbono, são as emissões do carbono, ora, o nuclear é praticamente limpo de carbono, é uma energia limpa e, portanto, faz todo o sentido. Se o problema do mundo é o carbono e se o nuclear é limpo, estava resolvido o problema. Pronto. Isso é uma maneira de ver. Mas depois há a análise verdadeira do que é que se passa com o nuclear. O nuclear é uma energia, seja na fusão ou seja na fissão, mas neste caso estamos a falar dos geradores nucleares de modelo 3 e alguns de modelo 4. Tem um grande país na Europa, que é a França, que tem grande parte da sua energia nuclear, tem quase 67% da sua energia nuclear, os seus geradores, e depois há muitos países. Mas os recentes desenvolvimentos do nuclear, por isso é que não é fácil e não se deve falar do nuclear de forma assim relativamente abusiva. O nuclear é muito difícil de instalar. Muito caro. É difícil de instalar por razões processuais, por razões políticas, por razões administrativas, de conseguir fazer projetos nucleares. E por isso este objetivo de 2030 é irreal. Alexandre, deixe-me só dar aqui. É muito difícil porque era o que estava a dizer. É muito caro. Mas depois é muito caro na operação. Não é só na parte de introdução do investimento, é depois, durante todo o tempo da operação. É muito caro na parte final quando é para o nuclear terminar. Os projetos nucleares agora na Europa demoram 30 anos. Os novos projetos de reatores nucleares de nível 4 já vão demorar 60. É isso que a França está a tentar aplicar. A França tem imensos problemas de manutenção, problemas gravíssimos de manutenção nos seus geradores. Depois, quais são os países que ultimamente apostaram no nuclear? A Finlândia teve anos e anos e anos à espera de conseguir um gerador nuclear agora, que lhe custou caríssimo e demorou imenso tempo. O outro gerador de grande importância que custou caríssimo e demorou anos e anos e anos e custou o dobro daquilo que estava previsto foi no Reino Unido. E há a Eslováquia, que tem também um gerador, enfim, esse foi mais tranquilo, porque o grande fornecedor de material nuclear era a Rússia e, portanto, conseguiu ali equilibrar. E ainda falta a Polónia, Não, e a que Polónia agora diz que quer investir no nuclear. E, portanto, é um problema difícil e é preciso um know-how muito importante. Não sei se me perguntou o nuclear para Portugal. Se não perguntou, ia perguntar então, agora. Pronto, eu não respondo mas já. antes disso, era só, portanto, feita a sua análise, este objetivo de 2030 para ser uma alternativa relevante na União Europeia é irreal. Não, é absolutamente. Isso é não ter noção nenhuma, muito menos falar em pequeno. Isto são anos e anos e anos para desenvolver estes projetos. Claro que De forma segura. Há dir-me assim, pois agora há umas novas tecnologias que são os SMR, são os Small Modular Reactors, são reatores mais pequenos, não são as centrais, os reatores nucleares que existem no Reino Unido, na França. Só que esses são mais pequenos, são mais fáceis, são mais económicos, etc. São mais fáceis de instalar. Mas estão entre 30 e 300 MHz, portanto não têm capacidade. Valem um quinto dos reatores. Ou seja, não vale a pena pôr muito pequenos reatores que não têm capacidade. Para alimentar o continente. Então, e agora falando precisamente de Portugal, esta pode ser uma alternativa ao nuclear. A Ministra do Ambiente já o afastou, dizendo que não há grande necessidade, tendo em conta a energia eólica e também solar. Não, para Portugal, eu estava a dizer, são megawatts, 300 megawatts, que é para ficar claro. De 30 a 300 os reatores. Mas em Portugal é diferente. Portugal tem... a energia está ligada à soberania e tem uma história. E Portugal tem uma história. E cada país tem as suas tipologias. Portugal não tem história no nuclear. Não tem história. E há uma coisa. O nuclear precisa de supply chains, de cadeias de apoio,
precisa de tecnologia, precisa de técnicos e precisa ter apoio político e apoio social. Isso nunca aconteceria em Mas Portugal. não temos matéria-prima, Coronel. A matéria-prima também se compra. Pronto, a matéria-prima compra-se. Mas isso, há aqui uma lógica de construção. Nunca foi colocada a questão. Por exemplo, repare. Mas, portanto, é uma questão de vontade política Não, também. e também sociológica. Repare, Portugal, isto também dava outro programa. Mas porquê? Mas porque não há essa mentalidade, porque também não há essa necessidade? Não, repare, Portugal nunca fez a radiografia da sua exploração do gás natural. Portugal tem gás natural e nunca o explorou. Porque não teve interesse. Pronto, podíamos falar porquê. Terá de ser garantidamente gás natural no Sul. Nunca fez a radiografia do gás natural. Portugal não fez a radiografia do lítio, ou está a fazê-la pouco, mas não sabemos se vai explorar, e é uma das grandes potências europeias do lítio. O petróleo, provavelmente ainda se tentou isso, mas passou ao lado. Por exemplo, podia dizer assim, o carvão era agora uma fonte de soberania. Nós tínhamos carvão, não precisamos de mais nada. Mas nós abdicámos, e bem, do carvão há anos, porque o carvão era insustentável em termos da libertação de carbono, e tivemos essa estratégia. Portanto, as energias têm que ter estratégia. Nunca se colocou a questão do nuclear em Portugal, porque isso foi sempre eliminado no Plano Nacional de Energia e Clima. Nada disso E coloca... é uma pena, na sua perspectiva? Não, porque é tão difícil. Estamos a falar de nuclear para que décadas? Para daqui a 2 décadas, para termos instalação, para criarmos essa... Nós apostamos, e bem, naquilo que são as energias renováveis. Nós temos sol, nós temos água e nós temos vento. Nós temos o gás natural, nós importamos 5 bilhões de metros cúbicos de 5 BCMs, o suficiente para ser uma energia flexível na nossa matriz energética. Nós temos ainda uma grande dependência energética, nós temos 66,7% de dependência energética, estamos um pouco acima da tabela, que é 55,7% na Europa. Temos alguma dependência energética, porque nós não temos petróleo, nós não temos gás, nós não exploramos as nossas coisas. Nós não temos que comprar. O que nós temos é sol e é vento, e isso dá-nos para ter alguma... Por exemplo, ainda ontem estive a discutir aqui, não, mas estive noutro ponto. Nós precisamos de apostar nas interligações elétricas, com Espanha, com a França, aumentar a nossa capacidade que temos de interligação elétrica. Nós precisamos de aumentar a nossa interligação do gás natural, também com Espanha e com o resto da Europa. Nós precisamos desenvolver aquilo que é o hidrogénio verde, e o hidrogénio é uma fonte de capacidade de exportação e resolver problemas como a eficiência energética, outras situações. Portanto, nós temos essa capacidade, não vale a pena nem voltarmos ao carvão, nem pensarmos em coisas que são para lá da nossa capacidade. Da nossa capacidade e do nosso interesse. Manuel Pois Torres, últimas notas sobre este tema antes do fecho do episódio? Eu tenho uma visão alternativa. Eu penso que o futuro deveria ser nuclear, mas concordo plenamente com aquilo que o Sr. Coronel disse. Isto é um investimento a muito longo prazo e nós precisávamos de uma soberania energética para o imediato. Mas nós, Portugal, já não falamos apenas em Portugal continental, mais dos nossos 2 arquipélagos. Portugal, inserido num contexto da União Europeia, passa precisamente por esta resiliência energética e das interligações da União. Muito rápido. É muito rápido porque falou numa coisa mesmo muito importante. A nossa soberania energética passa pela União Europeia também, ou seja, pela ligação àquilo que é a um conjunto de países, porque nenhum país é soberano por si mesmo e precisa de... E nós temos este espaço que é absolutamente fundamental para a energia. Agora, não, com certeza, mas e é uma reflexão muito importante. Aliás, eu gostava que tivéssemos mais tempo, inclusivamente, para podermos discutir isto. Porque hoje, e olhando e lendo aquilo que aconteceu nos últimos 26 anos, desde o início do século, nós fazemos planos a contar com a imutabilidade da geopolítica regional. Mas ela tem provado ser tão inconstante que Portugal tem obrigatoriamente que ter, o governo português, leia-se, deve ter um plano B, um safety net, uma linha de apoio, uma rede de apoio. No dia em que falhe essa tentativa de estabilidade geopolítica e geoeconómica, Portugal tem que ter a capacidade e a condição de ter e de manter a sua soberania energética e não fazer dessas nossas dependências, que são muito grandes, 66%, uma vulnerabilidade nacional. Essa vulnerabilidade vai ter custos. Hoje não pode não ter resultados imediatos, mas mais tarde ou mais cedo vai ter impacto sobre a indústria, sobre o comércio, sobre as relações sociais, sobre a vida cotidiano da sociedade, e não existe neste momento um plano B
credível, público, de conhecimento, da construção de um sistema de emergência de energia para o país. E parece-me que pensarmos apenas na rede de energia europeia, penso que é uma visão muito unidimensional, que não equaciona o leque de opções que temos à nossa disposição. E nós, na União Europeia, do meu ponto de vista, na minha análise, não exploramos suficientemente e em profundidade suficiente aquilo que são as relações com a Espanha num projeto conjunto de desenvolvimento de energia nuclear, que poderia haver uma aposta nesse sentido, um empenho português e um empenho espanhol, e os espanhóis aqui têm bastante mais experiência do que nós e poderiam auxiliar na arte e na técnica. Com certeza que os custos são elevados, eu concordo plenamente com a análise do Sr. Coronel, mas isso ofereceria a Portugal mais uma porta de abastecimento energético que hoje, infelizmente, não temos. Fica por aqui então mais um episódio. Obrigado, Manuel Poeixo Torres. Obrigado, Coronel Caetano de Sousa. Obrigado. Hoje fizemos mais uma vez a análise internacional do Médio Oriente, também das declarações sobre a NATO. Passámos em revista o problema energético dos nossos tempos, algumas soluções para o futuro. Contámos com a sonorização da Beatriz Martel Garcia, o apoio à produção da Beatriz Pereira. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e o Escala Global volta na próxima semana. Até lá.